O milagre que mudou a vida de Carlos. Carlos tinha apenas 9 anos quando o acidente aconteceu. Era um domingo de manhã, e sua mãe, Dona Maria, havia preparado um café da manhã simples, pão com manteiga, leite quente e um pouco de queijo frito na chapa. Enquanto ela servia a comida, Carlos, ansioso para ajudar, pegou um pedaço de queijo ainda borbulhante e o levou à boca sem pensar. O grito de dor que se seguiu gelou o sangue de todos em casa. O queijo queimou sua boca, garganta e esôfago de forma tão severa que o menino não conseguia engolir nem saliva. Sua mãe, desesperada, tentou dar-lhe água, mas cada gole era uma tortura. O rosto de Carlos inchou, os lábios ficaram rachados, e ele começou a gemer de dor. O médico do posto de saúde, após examinar o garoto, balançou a cabeça. Isso é queimadura de 2º grau. Ele vai precisar de soro, analgésicos fortes e, se não melhorar, talvez até uma sonda. E mesmo assim, pode ficar com sequelas. Dona Maria era uma mulher simples, viúva, que criava Carlos e sua irmã mais nova sozinha. Não tinha dinheiro para remédios caros, muito menos para internação. Naquela noite, enquanto o menino chorava de dor no quarto, ela se ajoelhou ao lado da cama e orou como nunca havia orado antes: Senhor, eu não sei o que fazer. Meu filho está sofrendo, e eu não tenho como ajudá-lo. Se o Senhor existe, me mostre um caminho. No dia seguinte, enquanto caminhava pela rua com o coração pesado, Dona Maria ouviu um canto vindo de um pequeno salão de madeira. Era uma melodia simples, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Curiosa, ela se aproximou e viu pela janela aberta um grupo de pessoas vestidas com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. Todos cantavam com os olhos fechados, como se cada palavra viesse do fundo da alma. No centro, um homem mais velho, de barba branca e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Era uma reunião da congregação cristã no Brasil. Dona Maria nunca havia entrado em uma igreja assim, mas algo a atraiu. Quando a porta se abriu para receber mais irmãos, ela hesitou, mas então viu uma senhora de rosto bondoso olhá-la e fazer um gesto discreto: Entre, irmã. O Senhor a está esperando. Dentro do salão, o ar era de paz. Não havia altares chamativos, nem luzes coloridas, apenas bancos de madeira enfileirados e um pequeno púlpito. Os hinos eram cantados à capela, e as palavras falavam direto ao seu coração: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus havia curado sua filha de uma febre alta após uma oração. Outra irmã compartilhou como, após anos de desemprego, conseguiu um trabalho justo quando já não havia mais esperança. Dona Maria sentiu lágrimas escorrerem. Quando o ancião anunciou que quem tivesse um pedido de oração poderia se levantar, ela não pensou 2 vezes. Com Carlos nos braços agora fraco e febril, ela se pôs de pé e, com voz trêmula, contou o que havia acontecido. Irmãos, peço que orem pelo meu filho. Os médicos disseram que pode ficar com sequelas, que vai precisar de remédios que eu não posso pagar. Mas eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Não houve alarde, nem gritos. Apenas um silêncio respeitoso, seguido das mãos dos irmãos se erguendo em oração. O ancião se aproximou, colocou a mão na cabeça de Carlos e orou com uma fé que Dona Maria nunca havia visto: Pai Celestial, tu que saraste os enfermos com tua palavra, olha para este menino. Dá-lhe alívio, restaura sua saúde, e que este milagre seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nos dias seguintes, Dona Maria levou Carlos à igreja todas as noites. Os irmãos o recebiam com carinho, oravam por ele, e até preparavam sopas macias para que ele pudesse comer sem dor. A cada reunião, Carlos ouvia os hinos, via as pessoas se batizando nas águas, participava da Santa Ceia com um pedacinho de pão e um gole de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Embora ainda sentisse dor, algo dentro dele começava a mudar. Até que, na 4ª noite, aconteceu. Durante a oração final, enquanto todos estavam de olhos fechados, Carlos sentiu um calor estranho na garganta, como se uma mão invisível estivesse passando por dentro dele. De repente, ele abriu os olhos e olhou para a mãe. Mãe, a dor foi embora. Dona Maria não acreditou de início. Mas quando chegaram em casa e ela ofereceu a Carlos um pouco de mingau, o menino comeu sem fazer careta, sem chorar, sem nenhuma dificuldade.
No dia seguinte, ele pediu um pedaço de pão torrado, algo que, dias antes, seria impossível. O inchaço havia baixado, as feridas estavam cicatrizando, e em menos de uma semana, Carlos estava correndo pelo quintal como qualquer criança saudável. O médico que o atendeu ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica, disse, examinando a garganta do menino. Queimaduras assim levam semanas para sarar, e mesmo assim, podem deixar marcas. Mas aqui, não há nada. É como se nunca tivesse acontecido. Carlos cresceu na congregação cristã no Brasil. Hoje, já adulto, ele é um dos irmãos que mais incentiva os novos a confiarem em Deus. Sempre que dá seu testemunho, ele conta como aquele milagre não foi só a cura de uma queimadura, mas o início de uma vida nova. Minha mãe entrou na igreja buscando um milagre para o meu corpo, diz ele, mas saímos de lá com nossa alma transformada. A lição que Carlos aprendeu e que agora compartilha é simples, mas profunda. Deus não muda as circunstâncias apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos aproximar dele. Aquele que se humilha, que busca a Deus com sinceridade, encontra não só a cura que pede, mas uma paz que o mundo não pode dar. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, reuniões simples e irmãos que oram com fé, a história de Carlos se junta a tantos outros testemunhos na congregação cristã no Brasil, prova de que, onde a fé é verdadeira, os milagres de Deus nunca cessam. A vida de Carlos depois daquele dia mudou de um jeito que nem ele mesmo conseguia explicar. A queimadura, que antes parecia uma marca de dor, se tornou um sinal visível da misericórdia de Deus. Os vizinhos, que antes olhavam com pena para o menino ferido, agora o viam com admiração. Como é que Deus fez isso? Perguntavam, e Carlos, com os olhos brilhando, respondia: Ele não curou só a minha perna, ele curou meu coração. A mãe de Carlos, que havia entrado na igreja arrasada, com o peso do desespero, agora era outra mulher. O medo que a dominava se transformou em uma fé inabalável. Ela passou a frequentar as reuniões com o filho, sentando-se nos bancos de madeira, ouvindo as palavras do Evangelho com atenção. Não demorou muito para que ela também desse seu testemunho, contando como Deus não só havia sarado o filho, mas também a havia libertado da angústia que a consumia. Os irmãos da igreja abraçaram a família como se fossem seus próprios parentes. Não havia distinção, não havia juízo, apenas amor e uma fé que unia a todos. Carlos, que antes se escondia por vergonha das cicatrizes, agora se sentia acolhido. Nas reuniões dos jovens, ele contava sua história, e muitos, ao ouvirem, se emocionavam. Alguns até choravam, porque reconheciam em sua vida a mesma necessidade de um toque divino. Um dia, um jovem chamado Rafael, que lutava contra um vício que o destruía, aproximou-se de Carlos depois da reunião. Com a voz trêmula, ele disse: Eu ouvi seu testemunho e pensei, se Deus fez isso por você, será que ele pode me libertar também? Carlos não hesitou. Colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Claro que pode. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me curou, ele pode te curar também. Vamos orar? E ali mesmo, entre os bancos da igreja, os dois se ajoelharam. Carlos orou com a mesma simplicidade com que havia sido orado por ele. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, era um clamor sincero, vindo de um coração que já havia experimentado o poder de Deus. Rafael saiu dali diferente. Não foi uma mudança instantânea, mas foi o início de uma jornada de libertação. Os anos passaram, e Carlos cresceu na fé. Ele se tornou um dos irmãos mais ativos da congregação, sempre pronto a servir, a visitar os doentes, a levar uma palavra de esperança a quem precisava. Sua mãe, que antes vivia amargurada, agora era uma mulher de oração, sempre intercedendo pelos outros. A casa delas, que já foi um lugar de tristeza, se tornou um lar cheio de paz e de louvor. Certa vez, o médico que havia tratado Carlos nos primeiros dias do acidente o encontrou por acaso na rua. Ao ver o jovem andando normalmente, sem sequelas, ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica, disse, balançando a cabeça. Carlos sorriu e respondeu: Não, doutor. Não tem explicação médica. Mas tem explicação divina. E assim, a história de Carlos se espalhou. Não porque ele procurasse fama, mas porque a obra de Deus em sua vida era tão evidente que não podia ser escondida. Muitas pessoas, ao ouvirem seu testemunho, foram levadas à igreja, e lá também encontraram o mesmo Deus que havia mudado a vida daquele menino queimado. Hoje, quando Carlos olha para trás, não vê apenas a cura de uma ferida.
Ele vê uma família restaurada, uma fé fortalecida e uma igreja que se tornou sua verdadeira casa. E sabe que, assim como Deus o encontrou em seu momento de maior necessidade, Ele está pronto a fazer o mesmo por qualquer pessoa que o busque de todo o coração. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades vivas, provas de que Deus ainda age, ainda transforma, ainda salva. E para quem crê, não há limites para o que Ele pode fazer. E foi assim que Carlos, agora um jovem cheio de propósito, passou a servir na igreja com o mesmo amor que recebeu. Não como um obrigado, mas como quem entende que a vida é um presente de Deus e deve ser usada para abençoar outros. Ele começou ajudando nas classes de crianças, onde contava sua história com olhos brilhantes, mostrando as cicatrizes que, para ele, eram marcas de vitória. As crianças o escutavam em silêncio, algumas até passando os dedinhos sobre as marcas em seus braços, como se quisessem tocar um pouco daquele milagre. Um dia, uma menina de 8 anos, filha de um casal que havia se afastado da igreja por causa de problemas no casamento, perguntou com voz trêmula: Tio Carlos, Deus também pode consertar o coração do meu papai e da minha mamãe? Ele se ajoelhou na altura dela, seguiu seu olhar cheio de esperança e respondeu: Claro que pode, minha filha. Se Deus consertou meu corpo todo queimado, imagine o que Ele não faz por um coração partido. Aquela resposta simples, mas cheia de fé, tocou tão fundo naqueles pais que, na mesma semana, eles voltaram para a igreja. E não demorou muito para que, através da oração e do conselho dos servos de Deus, aquele lar fosse restaurado. Os anos passaram e Carlos se tornou um obreiro dedicado. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com a força de quem viveu o que falava. Sua vida era um sermão andante. E o mais lindo era ver como Deus usava até as coisas que o mundo chamaria de defeitos para glorificar seu nome. As cicatrizes que antes o envergonhavam agora eram o primeiro assunto quando ele falava com alguém sobre a fidelidade de Deus. Olha aqui, ele dizia, apontando para o braço, isso aqui é a assinatura do Senhor na minha vida. Ele não apenas me curou, como me escolheu para mostrar que nada é impossível para ele. E os milagres não pararam por aí. Uma irmã da igreja, chamada Maria, sofria há anos com uma doença nos rins que os médicos já não sabiam mais como tratar. Os exames mostravam que ela precisaria de um transplante urgente, mas não havia doadores compatíveis. Certo dia, após um culto de oração, Carlos se aproximou dela e disse: Irmã Maria, Deus que sarou minhas queimaduras pode sarar seus rins também. Vamos orar? Eles se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, e clamaram a Deus com lágrimas. Uma semana depois, nos novos exames, os médicos não acreditaram, os rins de Maria estavam completamente normais. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas ela sorria, porque sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a buscar a igreja não só por curiosidade, mas por fé. Homens que estavam presos às drogas, mulheres que carregavam dores emocionais há anos, jovens sem rumo, todos encontraram ali não apenas palavras de conforto, mas um Deus que age de verdade. E Carlos, que já tinha sido um menino abandonado pela esperança, agora via Deus usando sua vida para trazer esperança a tantos outros. Hoje, quando ele olha para a congregação cristã no Brasil, não vê apenas um lugar de cultos. Ele vê um hospital espiritual, onde corações quebrantados são sarados, famílias são unidas e vidas são transformadas pelo poder de Deus. E sabe que, enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda faz o impossível virar realidade. E assim, a história de Carlos, que começou com dor e parece que ia terminar em tragédia, se tornou um canto de vitória que ecoa até hoje. Uma prova de que, quando Deus entra na vida de uma pessoa, nada jamais será como antes. E que, na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São sinais vivos de que Deus está presente, agindo, salvando e transformando, todos os dias. Para quem crê, o melhor ainda está por vir. No mesmo ano em que Carlos recebeu seu milagre, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez nas portas da congregação cristã no Brasil com o coração tão pesado que mal conseguia respirar. Ela tinha apenas 23 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia de décadas, a dependência química que a dominava desde os 15, quando, em busca de aceitação, caiu nas garras das más companhias. Mariana já havia tentado de tudo. Clínicas, médicos, promessas a si mesma, choros no travesseiro.
Mas cada recaída era mais dolorosa que a anterior. Até que, numa tarde cinzenta, enquanto vagava pelas ruas sem rumo, uma irmã da igreja, que ela nem conhecia, se aproximou com um sorriso tão genuíno que a fez parar. Filha, Jesus te ama e quer te libertar hoje, disse a irmã, estendendo um folheto com o endereço da congregação. No início, Mariana ri com amargura. Já ouvi isso antes, pensou. Mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez guardar o papel. E naquela noite, sem entender bem porquê, ela entrou. O que encontrou não foi um sermão de condenação, mas braços abertos. Não foi um juízo, mas orações sinceras. Os irmãos não lhe perguntaram como você chegou até aqui, mas sim, como podemos te ajudar a sair? E quando o pastor impôs as mãos sobre ela, orando com uma fé que Mariana nunca havia visto, algo dentro dela começou a se mexer. As primeiras semanas foram difíceis. O corpo pedia, a mente lutava, o inimigo sussurrava que ela nunca seria livre. Mas toda vez que fraquejava, um irmão ligava. Toda vez que chorava, uma irmã orava com ela. E aos poucos, o que parecia impossível começou a acontecer, as correntes se quebraram. Hoje, Mariana está há 5 anos livre das drogas. Não só isso, ela agora é uma das irmãs que saem às ruas para estender a mão a quem está perdido, assim como fizeram com ela. Eu não sou mais escrava, diz com lágrimas nos olhos. Jesus me tirou do lixo e me colocou num trono. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. E assim, como Carlos, Mariana se tornou mais uma prova de que a CCB não é apenas um lugar de cultos, mas um campo de batalhas espirituais onde Deus opera livramentos todos os dias. Porque o mesmo Deus que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho, é o mesmo que ainda hoje quebra cadeias, seca lágrimas e escreve histórias de redenção. E o melhor: esses não são casos isolados. Em cada congregação, em cada cidade, há testemunhos como esses. Pessoas que chegaram arrastando seus fardos e saíram dançando de alegria. Famílias que estavam desunidas e hoje servem a Deus juntas. Doentes que os médicos desistiram, mas Deus não. Porque na CCB, o milagre não é uma exceção. É a regra para quem crê. E enquanto houver alguém disposto a clamar, a buscar, a confiar, Deus continuará agindo, provando que, para Ele, não há caso perdido, não há pecado grande demais, não há vida tão destruída que não possa ser restaurada. O convite está feito. A porta está aberta. E o Deus que fez tudo isso está esperando por você. Era uma tarde quente em Goiânia, quando a irmã Maria Aparecida entrou pela primeira vez nas dependências da CCB carregando um peso que nem as palavras conseguiam descrever. Seu filho, Vitor, de apenas 19 anos, estava há 3 meses internado em estado vegetativo após um acidente de moto. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. Prepare-se para o pior. Mas no fundo do seu coração, naquela mãe que orava de joelhos no chão do hospital, ainda havia uma centelha de esperança. Se Deus é o mesmo que ressuscitou Lázaro, Ele pode tocar no meu filho, ela sussurrava entre lágrimas. Naquele dia, enquanto os irmãos cantavam Deus é fiel, Deus é poderoso, Maria Aparecida sentiu algo diferente. Não era só o calor humano dos abraços que recebeu, nem as palavras de consolo do pastor. Era uma certeza que nascia dentro dela: aqui, coisas impossíveis acontecem. Quando o obreiro impôs as mãos sobre ela em oração, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz suave: confie em mim. No domingo seguinte, Maria Aparecida levou uma foto de Vitor para o culto. Enquanto o coro entoava "O sangue de Jesus tem poder", ela segurou a imagem contra o peito e chorou. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de quem já estava vendo a vitória. Naquela mesma noite, durante a pregação sobre a fé que move montanhas, o pastor fez um chamado: tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Chegue à frente. Maria Aparecida não hesitou. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até o altar, segurando a foto do filho como se fosse um talismã sagrado. O que aconteceu nos dias seguintes não tem explicação médica. Na segunda-feira, quando Maria Aparecida chegou ao hospital, a enfermeira olhou com olhos arregalados: Dona Maria, seu filho mexeu os dedos hoje cedo. Ela quase desmaiou. No dia seguinte, Vitor abriu os olhos. Uma semana depois, ele murmurou o nome da mãe.
Os médicos, que antes davam sentenças de morte, agora coçavam a cabeça, perplexos. Isso não tem lógica, disseram. Mas Maria Aparecida sorria, porque ela sabia, na CCB, a lógica é de Deus, e Deus não segue os protocolos dos homens. Hoje, Vitor caminha, fala e, mais do que isso, serve a Deus na mesma congregação onde sua mãe encontrou esperança. Toda vez que ele sobe ao púlpito para dar seu testemunho, as lágrimas rolam no rosto dos irmãos. Eu deveria estar morto, ele diz, segurando a Bíblia com mãos que já foram paralisadas. Mas Deus me deu não só a vida de volta, como uma razão para viver, levar outros a conhecer esse mesmo poder. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Lá no interior de Minas, o irmão João, viciado em drogas por 15 anos, jogou todo o seu material no lixo após um culto de libertação e hoje é diácono. Em São Paulo, a irmã Ana, que sofria de depressão profunda e tentará contra a própria vida, encontrou paz nos braços da congregação e hoje canta no coral com um sorriso que ilumina a igreja. No Amazonas, comunidades inteiras foram libertas de amarras espirituais após campanhas de evangelização, e famílias que antes viviam em brigas agora se reúnem para orar juntas. Porque a CCB não é só um lugar de cultos. É um hospital espiritual onde Jesus ainda passa pelos corredores curando. É uma escola onde o Espírito Santo ensina a viver. É uma família onde ninguém é estranho, ninguém é rejeitado. Aqui, o óleo da unção não seca, o pão da palavra nunca falta, e as portas estão sempre abertas para quem precisa de um novo começo. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente. Meu problema é grande demais. Se for assim, saiba que você está exatamente no lugar certo. Porque se Deus já abriu os olhos dos cegos, fez os mudos falarem e ressuscitou mortos, Ele pode e quer fazer o mesmo por você. Não importa o que os homens digam. Não importa o que os exames mostrem. Na CCB, a última palavra é de Deus. E a sua palavra é: você vai vencer. Então, que tal dar esse passo? Que tal vir como está, com suas dores, suas dúvidas, seus medos, e deixar que Ele escreva o resto da sua história? Afinal, os maiores milagres não são aqueles que a gente ouve falar. São aqueles que a gente vive. E o seu pode estar apenas a um culto de distância. E então, o milagre aconteceu. Era uma tarde de domingo, como tantas outras, quando ela entrou na igreja com o coração pesado. As lágrimas escorriam silenciosas enquanto se sentava nos bancos de trás, como se quisesse se esconder do mundo. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. As contas se acumulavam, a esperança se esvaía, e a solidão apertava como um nó na garganta. Deus, se o Senhor existe, me mostre um sinal, sussurrou entre lágrimas, enquanto o coro entoava: aquele que prometeu é fiel. No altar, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que, depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé não é esperar o milagre, é agradecer antes dele chegar, disse. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, deixou a dor sair em forma de oração. Não foram palavras bonitas, mas um clamor quebrantado: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Quando abriu os olhos, algo tinha mudado. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma paz tão profunda que parecia abraçar sua alma. Nos dias seguintes, os exames começaram a confundir os médicos. Os tumores encolhiam. As dívidas, uma a uma, foram sendo resolvidas de formas inesperadas. E, no culto seguinte, ela voltou, desta vez, não para pedir, mas para testificar, com um sorriso que só quem viu a mão de Deus pode ter. Reflexão final. Às vezes, o milagre não é a mudança instantânea das circunstâncias, mas a transformação do nosso coração no processo. Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco. E quando olhamos para trás, percebemos que as marcas que achávamos que nos destruíram foram, na verdade, o mapa que nos levou até Ele. Lição de vida. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, seja como for, Deus estará conosco. E isso já é milagre suficiente. Hoje, Ele ainda abre os olhos dos cegos, inclusive daqueles que não enxergam sua mão agindo. O seu milagre pode não vir como você imagina, mas virá. E quando chegar, você saberá: valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada ainda não que precedeu a eis-me aqui.
Agora, a pergunta é: você está disposto a dar o primeiro passo? A porta está aberta. Ele está esperando.